Denis, muito bem-vindo novamente ao Full Connect. Não por acaso você foi escolhido como nosso keynote speaker da vez. Bom, Denis tem uma história incrível aí para contar, já passou por grandes corporações, teve iniciativas nacionais e internacionais aí ao longo da sua carreira e está trazendo para a gente uma apresentação hoje sobre soluções distintas e fragmentadas coexistindo em intensa atividade no ecossistema da mobilidade, que tem tudo a ver com o nosso tema principal desse episódio. O estímulo gerado pelas tecnologias sustenta a internet das coisas e abrem portas para que mais pessoas e empresas acessem um universo cada vez mais conectado e transparente. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Denis. Denis, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Set Experience, ao Full Connect. Após a sua apresentação, eu retorno para a gente fazer um bate-papo de encerramento. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Legal, Kojo. Agradeço a oportunidade. Bom, sou o Denis Lopardo. Trago aqui para vocês alguns insights e com um foco bastante voltado hoje para a tecnologia e para a IoT, qual a aplicação disso, né? Internet das coisas. Falando brevemente a respeito do meu histórico, eu estou na mobilidade, na inovação há quase 4 anos, depois de praticamente 25 anos de carreira no mundo corporativo tradicional, como executivo em multinacionais. Fundei a primeira startup de mobilidade elétrica do Brasil em 2018, fiz a saída dessa empresa e fundei uma nova empresa agora esse ano, que é a Bidu, e a gente vai passar um pouco aqui pela estratégia da Bidu e como isso se aplica à IoT também. Então, como o próprio Kojo fala, sem mais delongas, vamos à apresentação. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui a apresentação e o que eu trago para vocês é uma possibilidade de a gente refletir um pouco sobre a questão do IoT e a aplicação da tecnologia, né? Eu sempre vou fazer um pouco de provocação, fazendo paralelos com o que a gente chama de inovação e com o que a gente acredita que seja a inovação de verdade. Começo aqui trazendo para vocês uma inovação, voltando lá para o século passado. Esse aqui é um anúncio real de que eles chamavam de carruagem sem cavalo, né, em 1898. Naquela época, essa era a inovação. E depois, se alguém tiver curiosidade de buscar isso na internet, o apelo dessa inovação é que você podia andar, obviamente, sem cavalo e não cheirar ao cocô do cavalo. Essa era a grande disrupção na época, né? Vou pegar outro exemplo aqui, você já deve ter se familiarizado bastante, né? Inclusive a startup que eu citei aqui para vocês, que eu fundei em 2018, ela era com foco em patinetes elétricas, mas olha só, aqui começa a questão da provocação. Algumas invenções demoram um século para ser inovação. E por que eu estou trazendo esse ponto para vocês? Porque olha só, tem provas de que o patinete, aí não elétrico, a motor, em 1916 já era utilizado. E demorou praticamente aí um século para que alguém trouxesse esse modal específico num contexto como inovação. E o que isso tem a ver com a IoT? A gente já vai chegar lá. Aqui não é do meu tempo, né? Acho que, não sei se do tempo do Kojo também, ou de quem está assistindo a gente, mas os Jetsons, eles eram um desenho feito na década de 60 e era altamente disruptivo, né? Que trazia lá a ideia de que haveriam carros voadores no futuro e tal. Então, sempre nesse contexto de que a inovação ela é sempre tratada como uma entidade, algo intangível. Por isso que eu trouxe, inclusive, a questão da patinete. O pessoal fala, não, a patinete é inovação. O ponto que eu trago para vocês é que não é bem assim, né? A gente, muitas vezes, já tem acesso às tecnologias e a inovação não está aí, não está, de fato, na técnica, ela está na aplicação. Mais um exemplo de inovação, isso aqui é bastante emblemático, né? Década de 80, De Volta para o Futuro, o skate voador do Mark McFly. O que o IoT tem a ver com tudo isso, né? Falando do IoT, da internet das coisas, né, se vocês buscarem no Google, a definição de IoT é a aplicação da internet nos objetos. E quando a gente fala de mobilidade, é a aplicação de device, né, de dispositivos que estejam conectados àquilo que a gente utiliza como modal. Então, se a gente está andando, por exemplo, de moto, de patinete, do que quer que seja, de carro, existe uma capacidade
de leitura de comportamento de um dispositivo instalado nesse veículo para que a gente consiga capturar dados. Mobilidade urbana, capacidade da gente se movimentar na cidade, e sustentável. Eu faço aqui uma brincadeira aqui, que o sustentável não é só o elétrico não, tá, gente? O sustentável, na minha opinião, é aquela solução que a gente não precisa fazer muito esforço para que ela seja perene. Mas vamos manter aqui a questão sustentável, nos atendo à questão ecologicamente sustentável. Mobilidade urbana sustentável são soluções integradas, conectadas e compartilhadas. Aqui, gente, fazendo um paralelo com o que eu já tinha trazido para vocês do carro sem o cavalo, do patinete na década de 1910, até aqui não tem nenhuma novidade. Qual é a grande novidade? Qual é o grande ponto do IoT aqui? É a capacidade, agora com o 5G, e não à toa a gente deixou ele bastante destaque nesse slide, é a capacidade de a gente acelerar essa comunicação. O 5G, por exemplo, vai possibilitar, quando ele estiver amplamente difundido pelo mundo, uma conexão 100 vezes mais ágil no mesmo intervalo de tempo para trafegar dados. E pasmem, a inovação não está aqui. Esse é o ponto que eu trago para vocês, para a gente parar de nos ater de que a inovação são as novas soluções tecnológicas, como a gente já viu aqui, em muitos casos não são, né? Então não tem nenhuma novidade aqui, mobilidade urbana sustentável, trafegando dados em tudo que se move. Podemos falar que a inovação ela vem, então, de uma alta capacidade de trafegar esses dados, de transitar esses dados pelo 5G. Talvez aí por alguns 1, 2, 3 anos isso seja uma novidade. Mas a inovação no IoT, no caso, ela está além disso. E a gente já vai falar um pouco sobre isso. A Bidu, como eu disse para vocês, a empresa fundada esse ano, ela explora bastante o ecossistema e a inteligência logística, né? Principalmente focada na mobilidade sustentável e no delivery sustentável. Então, ela trabalha no ecossistema, em vários espectros aqui, desde o profissional de entrega até o empreendedor, e a gente chama de empreendedor aquela pessoa que traz a inovação, que importa uma bicicleta elétrica, ou patinete elétrico, ou, enfim, que está inovando, e aí, finalmente, o varejo que tem a oportunidade, tem o desafio de entregar mais rápido. Fazendo, então, um link com o que a gente já viu até aqui, onde entra a questão do IoT, por que o IoT é tão fundamental, ou por que a internet das coisas é tão fundamental num contexto, por exemplo, como esse aqui, no Last Mile sustentável, ou, né, no espectro aqui da entrega mais ágil. Porque o IoT permite que a gente tenha mais dados, e isso não resolve todo o problema. Vejam, a gente sempre encontra um novo gargalo, a gente sempre encontra um novo desafio, né? A tecnologia já digamos assim, commodity. A velocidade de tráfego, que é o 5G, vai ser commodity em breve. Ter acesso a dados não vai ser mais um diferencial. É o que a gente faz com esses dados, que eu acredito que seja a grande inovação. Para cada um desses arquétipos aqui, desses públicos, né, eles têm um tipo de dor. E dor, obviamente, entre aspas aqui, né? Prosperidade social, inclusão, segurança, previsibilidade de entrega, no caso do profissional de entrega, né? Existem diversos aplicativos hoje que possibilitam que um profissional de entrega seja ou full-time ou part-time, esporadicamente, mas ele ainda tem esse desafio, né, de programar a rotina dele, ou de prosperar socialmente, de não somente subsistir. No caso do varejo, por exemplo, de ser mais competitivo. Eu costumo dizer que associar a entrega sustentável, a entrega ágil e a entrega competitiva, difícil quem faça hoje no mercado ainda. Então, rentabilizar, reduzir custos logísticos, nível de serviço, diferenciação de portfólio, o ESG, que está bastante agora sendo citado, né, que são os pilares de governança, de sustentabilidade e ambientais trazidos aí pelos conselhos das empresas, e, obviamente, o valor da marca e das ações dessa empresa. É o desafio que o varejo encontra hoje. E aí, finalmente, quem traz a inovação. Porque, olha, eu garanto para vocês, qualquer número que a gente disser aqui de bike elétrica hoje no Brasil ou no mundo, é um número, digamos, subdimensionado para a oportunidade que existe. Então, por que a gente não tem 5 vezes mais bike elétrica ou motos elétricas? Porque não existe linearidade dessa demanda. E olha como eu sempre abordo a questão dos dados aqui, né? Então, o IoT, ele não é em si a inovação. Você ter lá o dispositivo instalado, seja numa moto
ou seja, numa bicicleta. Não está aí a inovação. A captura de dado também não é por si a inovação. A inovação é o que você faz com esse dado. Um pouco mais aqui a fundo um dos cases da Bidu, e a gente cita o IoT como um diferencial, aplicando o exemplo, então, dessa operação do last mile sustentável, né? A gente pode, então, e aqui, veja, não tem nenhuma novidade, a gente tem várias empresas que fazem isso já no mercado, né? No mundo, inclusive, que é a entrega a partir das lojas. Nós temos a possibilidade de fazer o estoque avançado, ou hubs de entrega, ou micro fulfillment centers, e o que a gente chama de omnichannel, né? Que é a remodelagem de toda a malha com base nessa reprogramação logística total. E onde o IoT entra aqui para ser, digamos assim, fundamental para essa operação, para eliminar ou para diminuir as etapas de perdas entre esses processos. Por exemplo, a gente não precisa nem falar que para trazer sustentabilidade ou redução de poluentes, a gente tem que migrar para o elétrico. Se a gente trabalhar com o dado na roteirização logística, de modo que aquele veículo a combustão, e aqui eu estou me referindo a essa última perna, né, que é o Delivery Last Mile, que pode ser feito dependendo do perfil da carga, por N tipos de modais, desde a bicicleta até a van, até o próprio caminhão, dependendo do perfil de carga. Só de você ter uma otimização logística, o que é otimização logística? Aquele veículo visitando aquele grupamento de CEPs, uma maneira mais otimizada para que ele não faça várias entregas do dia naquele mesmo bairro com clientes diferentes. Vai uma vez só, por exemplo. Concorda que ele vai andar menos e vai poluir menos? Então, vejam a aplicação do IoT, a gente pode ir muito mais além nesse sentido, né? Você pode, dependendo da topografia, e obviamente os veículos elétricos têm uma gama maior de controle para você fazer esse tipo de ajuste. Você pode alterar a curva de torque, você pode monitorar o comportamento do seu motorista pela aceleração, desaceleração. Na empresa de patinetes elétricas, como eu comentei com vocês, quando a gente viu um patinete sem as rodinhas estarem se movimentando andando a 60 km por hora, com certeza ele estava no porta-malas de um veículo sendo furtado, por exemplo, né? Então, o IoT, ele é uma aplicação dentro do modal, que você pode capturar dados de comportamento, dados de onde ele percorre, mas se você não faz nada com esse dado, você não tem inovação. Essa é a principal mensagem que eu trago para vocês aqui através desse case da Bidu. Então, aqui estão alguns exemplos de veículos, né? Dependendo do perfil do modal, como eu já falei para vocês. E a outra mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, e a gente vê muito isso no universo da inovação, é que não necessariamente aqui, fazendo uma brincadeira, né? Ctrl+C, Ctrl+V, ou copy-paste, né? Ou copiar e colar, a solução ela não se repete de acordo com a geografia, com a característica daquela região. E aí, novamente, entra a interpretação dos dados. Então, de nada adianta você ter a captura de dados, né? Você ter uma malha que possibilite você capturar dados. Eu tenho um IoT instalado em toda a minha frota, por exemplo. Eu capturo os dados e eu não interpreto esses dados de modo a fazer gestão e de modo a fazer correções para eliminar as falhas. Você perde uma oportunidade. Digamos que isso vai começar a ser um diferencial competitivo e até uma questão vital para as empresas. Mensagem principal aqui, gente: o IoT não é mais a novidade, e sim o uso que você faz da aplicação do IoT, da internet das coisas, de estar tudo conectado. Os principais desafios do IoT para o futuro que eu enxergo, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e que também vão além da tecnologia em si, estão mais associados a comportamento, estão mais associados a como a forma, né, as atitudes de como a gente aplica. Uma ferramenta ela pode deixar de ser uma ferramenta e virar algo extremamente prejudicial se a gente não tem a correta arbitrariedade, se a gente não aplica da melhor maneira possível. Então, o IoT ele é uma fonte de inovação, de informação, e de pesquisa em tempo real para as pessoas. Sabe aquela captura? Vamos pegar aqui, novamente, o exemplo do delivery, né? Então, eu quero, até pouco tempo atrás, se você quisesse entender o comportamento dos profissionais de entrega, você fazia uma pesquisa, você aplicava um questionário, entendia como ele andava, onde ele percorria, qual era o melhor modal. Agora não, com a IoT você tem isso em tempo real. E olha que mais legal, você sai da subjetividade, do empirismo,
Se você entrevistar um entregador A e perguntar para ele como você considera o seu comportamento no trânsito, ele pode te dizer, meu comportamento no trânsito é ideal. E se você entrevistar o entregador B e ele disser, meu comportamento é ideal, um pode andar 90 km por hora no corredor da marginal e correr um sério risco, e o outro pode andar a 30 km por hora correndo menos risco. Então, o IoT permite que você capture esses dados, sejam quaisquer, né, desde comportamento até localização, monitore, mas, novamente, gente, a principal mensagem aqui é o que você faz com esses dados, como você transforma isso em gestão e em aprimoramento da sua operação. Eu acredito que esse seja um dos principais desafios da aplicação do IoT hoje e nos próximos anos também. Questões regulatórias e direito digital. Todas as questões, todas as informações estão em aberto hoje, né? A gente tem cada vez mais as nossas informações trafegando pelas plataformas. E como que isso funciona? Como que isso está sendo discutido? Né? Como que vamos pegar o exemplo de uma realidade que o IoT já nos traz, que é a automação. Como que fica a aplicação dessa automação? Será que ela é extremamente benéfica para quem utiliza? E como que é o impacto na sociedade de quem está começando a se deparar com, sejam veículos, sejam equipamentos autônomos? Então, as questões regulatórias são muito importantes de serem discutidas e não tem jeito. A inovação sempre vem mais rápido do que a regulamentação daquela inovação. E com os organismos das startups, a inovação agora é altamente difundida, né? A gente não tem mais aquela inovação concentrada numa faculdade, numa universidade ou numa organização específica. Inovação tem que ser discutida abertamente e deve, cada vez mais, isso está sendo feito. A questão da arbitrariedade da ética, como eu comentei com vocês, né? Uma ferramenta ela pode se tornar uma arma se ela não ficar, se ela não for implementada corretamente ou da melhor maneira possível. Então, além da questão tecnológica, isso tem que ser discutido abertamente, né? Essas novidades que chegam pelo mundo afora, como que fica a questão, quem está implementando, será que está avaliando todo o ecossistema? Será que está determinando todos os impactos? Isso é sempre um desafio para quem inova, porque é muito ágil, mas é um desafio a questão do IoT e da informação em tempo real e da aplicação. E, finalmente, até fácil o que acabou de acontecer, né? Foi bastante notório, com a questão do Facebook nos últimos dias, como é que fica a interdependência dessa rede neural? Concordam que o IoT, ele é o acesso, ele é a ferramenta que vai permitir, falando aqui de mobilidade, né, que a gente consiga fazer o tracking, o mapeamento de praticamente do mundo inteiro, pesquisas de comportamento, de movimentação, está tudo dentro, está tudo conectado agora. E se uma plataforma dessa sofre um ataque ou ela cai, como é que a gente fica em relação a isso? Cada vez mais dependentes, e será que a gente está estudando formas de não depender tanto assim? Ou no caso, né, de uma perda ou de algum tipo de problema? Então, são essas questões que eu trago e, como eu disse para vocês, né, eu fui um pouco além da tecnologia em si, porque eu acredito que o IoT como tecnologia ele já seja uma realidade. Eu acredito que a captura de dados já seja uma realidade. Eu acredito que a inteligência artificial, até o machine learning, também já seja uma realidade. Agora, quando a gente se depara em todas essas questões da aplicação dessa tecnologia, é um desafio que a gente ainda precisa discutir abertamente para que isso seja mais benéfico para o ecossistema ou para a sociedade como um todo, do que o oposto disso. Então, gente, eu queria encerrar, né, e com essa mensagem final, com essa reflexão de que eu não concordo, eu não gostaria que fosse assim, que pena, eu quero que o mundo caminhe mais devagar. Eu tenho uma notícia para vocês, eu acho que vocês já se deram conta. O mundo nunca mais será menos fragmentado, o mundo nunca mais será menos horizontal, menos transparente, menos real e menos consciente. Mesmo, falando em real, mesmo com o distanciamento social durante a pandemia, nós nunca estivemos tão próximos, né? Como, por exemplo, uma plataforma como essa que leva conhecimento a todos, que leva informação, que leva os insights. Então, o mundo cada vez mais vai mudar muito rápido. O mundo nunca mais mudará devagar. É uma realidade. E quando a gente tem a aplicação, uma ferramenta como a internet das coisas possibilitando isso, eu acho que é papel de cada um de nós refletir a melhor forma de aplicar essa tecnologia. Denis, muito bacana a perspectiva que você trouxe para a gente. Eu tenho duas questões que me passaram pela cabeça aqui enquanto eu te ouvia. A primeira é o que te motivou de sair de grandes grupos
multinacionais de uma posição executiva para investir no empreendedorismo e iniciar a Bidu? Esse é um tema que me atrai muito, a questão do empreendedorismo, do propósito, Cojo. Eu realmente acredito que o que tenha me motivado tenha sido o inconformismo, a reflexão, principalmente pessoal, né? Ali no auge da minha carreira executiva, sabendo que eu tinha adquirido um background já expressivo, né? E sabendo que eu tinha muito mais a contribuir para o mundo, e quem me pergunta fala, mas por que mobilidade? Ou por que eu já empreendi em outros segmentos, como o de saúde, por exemplo, mas por que isso? Porque a gente sempre aprecia um tema específico, né? Então, essa associação com o inconformismo, preciso contribuir de uma maneira mais exponencial para o mundo, preciso ser mais ágil, preciso transformar uma ideia numa ação, e eu realmente acredito, e essa é a resposta direta, eu realmente acredito que as organizações precisam mudar a maneira como elas estão inovando. Elas precisam se tornar mais ágeis. Então, a maneira como eu encontrei de implementar soluções de uma maneira mais ágil foi através do que hoje se conhece como organismo de startup, né? Então, foi essa a minha maior motivação. Legal. A minha segunda questão, ela está relacionada ao mundo do empreendedorismo com as corporações, os corporate venture capitals. A gente tem percebido, eu tenho lido a evolução do empreendedorismo no Brasil, que antes, eu vou fazer até um paralelo aqui, antes a gente tinha ali a leitura do pequenas empresas do grandes negócios, né? Era a leitura do microempreendedor, muito baseado em serviço, na grande maioria, e a gente vê uma evolução bastante consistente acontecendo. O Brasil tem recebido milhões e milhões de investimentos em startups. A gente tem vários unicórnios já rodando o mundo, um crescimento acelerado. As soluções brasileiras normalmente elas perpetuam muito, são soluções bem estabelecidas. A gente tem a participação de brasileiros com casos incríveis como o Facebook, por exemplo, né? Diante dessa perspectiva, eu diria que a gente está mudando de um jogo nacional, vamos dizer assim, né, um campeonato nacional, para uma liga mundial, né? O Brasil está entrando num nível de jogo mais avançado, vamos dizer assim, né? E aí, olhando pela perspectiva dos empreendedores, de você como um empreendedor que saiu das grandes multinacionais e conhece bem esse meandro das multinacionais, né, o modelo de governança, a rigidez que existe por trás dos processos de gestão, que são, consequentemente, baseados em modelos clássicos de gestão, o que uma organização de grande porte, por exemplo, pode aprender com uma organização como a Bidu? Sensacional a pergunta, hein? Gostei de verdade. E aí eu não vou pegar o exemplo somente da Bidu. Eu acho que o que as organizações têm a aprender com essas organizações ágeis, que nascem, que têm no seu DNA a agilidade. Quando eu falo agilidade, o curto prazismo, Cojo, ele é uma questão de horas. Se a gente tiver uma ideia aqui, qual é a nossa capacidade, se a gente estiver dentro de uma organização multinacional, de implementar isso em 2, 3 dias? É quase nula, né? Então, eu acredito que por que o Brasil está tomando essa dimensão mundial? Porque empreender no Brasil é mais complexo, né? Então, se a gente consegue fazer dar certo no Brasil, a chance de acerto fora do Brasil ela é alta. Por isso que o empreendedor do Brasil ele é muito bem preparado, né? A gente tem, fora a questão do risco país, a gente tem questões fiscais, enfim, tem todo aquele contexto que a gente já conhece, e eu tenho a felicidade de ser um empreendedor no Brasil por acreditar no país e porque isso me condiciona a ser um empreendedor competitivo fora do país, assim como tantos também são. E falando sobre uma organização tradicional, eu acredito que a gente tem uma distância ainda entre a possibilidade de discutir inovação abertamente e de propiciar o erro. Quando você fala de inovação, você nunca perde. Ou você implementa, ou você aprimora. E falta isso, na minha visão, esse ambiente de falha, de propiciar a falha, de estar aberto à falha nas grandes organizações. Então, discute-se muito em teoria,
as organizações têm profissionais brilhantes, mas quando a gente vai falar de fazer um MVP ou uma POC, algo assim, alguma coisa, sempre alguma questão burocrática, ou não está no pipeline, ou tem que ser discutido para o budget do próximo ano, enfim, alguma questão de planejamento impede que essa ideia seja implementada, e se der errado, que ela seja corrigida. Então, eu acho que quando a gente fala em entidades, isso é muito importante também. Quando a gente fala em entidades, né, as grandes multinacionais, atrás de uma cadeira do decisor tem uma pessoa. Eu acho que esse decisor, esse influenciador, esse líder, precisa estar cada vez mais conectado com as reais necessidades do seu consumidor, da jornada do seu cliente, que seja. E isso somado a um ambiente mais ágil, né, micro organismos dentro de uma organização como a Bidu, por exemplo, vai propiciar uma série de iniciativas e muitas delas vão acontecer e algumas vão ser aprimoradas. Então, acho que tem que pensar um pouco mais em termos de granularidade e estar um pouco mais propenso ao risco. Se a gente for pensar mesmo, né, dei aqui há pouco o exemplo do IoT e das ineficiências, gasta-se muito, mas muito, em ações que não são tão assertivas nas multinacionais. Quando você olha para uma startup e uma fração daquele budget de uma multinacional faz com que você implemente uma ideia, você pensa, tem muito recurso, né? Mas como você está aplicando esse recurso? Então, acho que é um pouco desse contexto. Legal. Ô, Denis, eu vou me permitir fazer mais uma última reflexão aqui. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou como empreendedor nessa sua jornada? E que palavra final você deixaria para aquele empreendedor que ainda está guardadinho ali, ele é um executivo do mercado, está tentando se posicionar no mundo do empreendedorismo, mas ainda está meio indeciso, ainda não entendeu bem a lógica do que receber, né, um salário fixo, um bônus, etc., e partir para a vida do empreendedorismo, onde ele vai, você sabe bem disso, ele vai investir muito no começo para poder ter algum ganho no futuro, né? Qual que é a sua perspectiva em relação a essa questão? Acho que como gestor, o maior desafio é você trabalhar sem recursos, trabalhar com uma escassez de recurso absurda. Então, como você engaja, né, como você estende a sua paixão, a sua visão, para que pessoas acreditem naquilo que você também acredita. Quando você é um executivo de multinacional, você tem budget para isso, né? Você transforma aquilo em realidade, você faz contratações, estrutura, a física e tudo mais. Então, sem dúvida alguma, trabalhar com escassez de recurso é um desafio. Isso, inclusive, referindo a si próprio, né? Que é o próprio desconforto. E aqui eu falo sem nenhum tipo de filtro, né? O empreendedor, ele vai passar por muitas situações extremamente críticas, né? Eu mesmo já quebrei 2 vezes a mesma empresa e tive a oportunidade, que foi inclusive durante a pandemia, de reposicionar a empresa. Então, e está tudo instalado, tá, Cojo? As pessoas já são assim. Você não precisa ir atrás de um conhecimento, só precisa estar bem com o caos, bem com o desconforto. E o principal desconforto dentre todos esses que eu citei aqui é a escassez de recursos. Quando você tiver uma ideia, quando você pensar, cara, eu preciso, uma pergunta que já foi feita para mim, né? Ah, mas você abandonou 15 anos como executivo, uma posição confortável, salário alto, você fez um planejamento financeiro? Eu falei, fiz. Em 6 meses ele não existia mais. Eu saía da cama todos os dias, sem ganhar R$1, sabendo que eu estava no caminho extremamente certo, sabendo que eu estava no caminho do meu propósito. Você encontra o seu propósito. Mas tudo isso é consequência do desconforto. A mensagem final que eu digo para vocês aqui, executivos experientes que estão nas empresas, como era o meu caso, né, há 3, 4 anos atrás, a gente está numa empresa, a gente fala, mas será que eu vou ter uma segunda carreira? O que vai ser da minha vida quando eu sair dessa empresa? Será que eu tenho algo para aprender? Não, acho que eu estou velho. Depois que eu virei empreendedor, não existe mais idade. Você um poço, você rejuvenesce todos os dias, porque você tem que se reinventar. Então, o desconforto vale a pena. Essa é a mensagem final. Legal. Muito bacana essa sua citação de saber se estou velho ou não, porque os estudos que existem a respeito de startups bem-sucedidas é que a média de idade é acima de 40 anos. Então,
pensa-se o contrário, né? Pensa-se que são iniciativas que estão nascendo nas garagens e, consequentemente, são os meninos que estão na garagem fazendo. E, pelo contrário, são jovens senhores que estão na garagem quebrando a cabeça, né? Muito bom, Denis. Obrigado pela sua participação. Acho que tem uma história diferente, incrível para contribuir com a iniciativa do Full Connect e do SET Experience. Agradeço você em nome do SET e espero vê-lo em breve pelas rodadas de mercado aí. Um grande abraço. Muito obrigado, muito honrado em participar. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição para as próximas conversas, com certeza. Um grande abraço. Vamos falar. Um abraço.